Em termos de características técnicas, o que é que temos neste scanner? Basicamente ele tem dois modos de digitalização, o que é uma particularidade. Tem o HD Mode, que é o modo de alta definição, e o Fast Mode, que é um modo com menor definição para objetos maiores. E vamos separar em termos de características para cada um destes modos. Assim, para o HD Mode, a fonte de luz, neste caso, é a fonte infravermelha criada pelo sistema MEMS, o tal sistema eletromecânico. A distância entre pontos mínima é de 5 centésimas a 3 milímetros. A captura, quando feita em movimento, é no máximo de 15 fotogramas por segundo, e a distância a que o objeto se encontra ou deverá encontrar é entre 100 a 300 milímetros. Em contraponto, no modo rápido, aqui já o sistema também continua a ser uma luz infravermelha. O sistema é o tal VCSEL, que também já falámos anteriormente. A distância entre pontos aqui é substancialmente maior, ou seja, anteriormente tínhamos 5 centésimas a 3 milímetros, agora já temos 5 décimas de milímetro, ou seja, 0,5 milímetros a 10 milímetros, o que é muita coisa, ou seja, já estamos aqui a ponderar objetos que de facto devem ser mesmo muito grandes para ter uma distância entre pontos tão grande. A velocidade de captura obviamente vai ser mais, ou seja, vai permitir uma velocidade maior, neste caso de 20 fotogramas por segundo, dado que não existe tanta informação a passar para o scanner. A distância de trabalho, ou seja, a distância que a peça se encontra, neste caso, também aumenta e agora passa de 350, de 100 mm a 300, que era a situação anterior, agora passa para 350 a 1500 mm, ou 1,5 m. E depois, agora, características são comuns a qualquer um dos modos. Em termos de alinhamento, ele permite um alinhamento através da geometria da peça. Quer dizer que peças que têm geometria intrincada tipicamente são relativamente fáceis para o scanner digitalizar. No entanto, também permite o alinhamento através daqueles marcadores, que são os autocolantes, e permite, por último, o alinhamento através da textura do objeto, quando ela é de facto uma característica da peça. Se vocês tiverem uma peça em que a textura é uniforme, por exemplo um painel pintado, isso não vai servir para a orientação de scanner. Aí vão ter mesmo que utilizar os marcadores, porque o scanner não vai encontrar pontos de referência e por isso vai-se, entre aspas, perder durante a digitalização. No modo HD, a câmara de infravermelho utilizada é de 2 megapixels. No modo Fast, a câmara é de 1.3 megapixels. Eu não sei, mas aqui as câmaras, as câmaras realmente são diferentes, por isso estamos aqui a falar em dois sistemas diferentes. A câmara que faz a captura da textura é de 48 megapixels, ou seja, tem uma resolução bastante elevada. Os formatos que o scanner permite como saída é o formato PLY, formato relativamente comum, o STL, o OBG, também bastante comum, e o ASC. O ASC é uma nuvem de pontos, os outros são já modelos tridimensionais, ou seja, já são meshes, já são malhas. Permite a digitalização no exterior, ou seja, com a luz solar. Em termos de peso, estamos aqui a falar num scanner que pesa cerca de entre 500, anda ali entre os 500 e os 600 gramas, ou seja, não é propriamente pesado, mas também não é leve para estar a segurar durante algum tempo. Os sistemas operativos que são suportados pelo software que acompanha o scanner, ou seja, é possível utilizá-lo tanto em PC, ou seja, em ambiente Windows, como também no ambiente macOS. Também é possível utilizar é possível utilizar nestes dois sistemas, tanto Mac como Windows. No entanto, na versão Mac, eu diria que ou seja, é necessário neste caso um processador da Apple. O processador, já agora que estamos a falar de processadores, que está incluído no dispositivo, neste caso no Vega, é um processador com 8 núcleos de processamento, não sei exatamente qual é que é, e a sua velocidade é 2.4 GHz. Tem 32 GB de RAM, DDR4, ou seja, a memória é relativamente rápida, e em termos de
sistema interno, temos um disco de 32 GB eMMC e um outro de 512 GB SSD, provavelmente SATA. A nível de o transformador, ou seja, neste caso o carregador, tem que ser um carregador de 65 watts, ou seja, para permitir o carregamento deste dispositivo. O carregador que acompanha o dispositivo, de facto, é um carregador que me parece que seja de 100 watts. Ou seja, temos aqui uma margem um pouco maior. A nível de interface de comunicação, ele tem Wi-Fi 6 e permite também a ligação através de USB-C, como também já vimos. A bateria incluída no dispositivo interna, que não dá para remover, é de 5000 mAh, mas podem usar através do USB-C uma daquelas baterias extra que vai estender a utilização, o tempo de utilização do scanner. O ecrã é um touchscreen AMOLED com 6,4 polegadas. A nível de iluminação suplementar, ele conta com 10 LEDs. E a nível de sistema de referência, aqueles chamam de IMU, tem 6 graus de liberdade, ou seja, tem os eixos X, Y e Z e a rotação em cada um desses eixos. Coisas que eventualmente poderão ainda interessar. E ele tem uma proteção IP50. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o 5 quer dizer que tem proteção de pó, ok? Ou seja, a nível de pó, em princípio, não entrará dentro do dispositivo. O que se não tivesse seria mau, porque poderiam contar que iriam ter pó no interior das lentes e isso seria um problema complicado. O 0 do 50 quer dizer que não tem proteção para água, ou seja, os líquidos, ou seja, o dispositivo não está protegido, não pode ser submerso nem salpicado com água. Agora, há aqui um valor importante que eles dão, que neste caso é a resolução, tanto para o modo HD como para o modo Fast. E na prática, o que é a resolução? Existem aqui três designações que são importantes nos scanners. Uma delas é a resolução, de facto, a outra é a precisão e a outra é a exatidão. São três termos com significados diferentes e que muitas vezes as pessoas fazem confusão. Pronto, ou seja, a nível da resolução, o que é? Acaba por ser o limite técnico ou o detalhe que a máquina consegue alcançar. No caso dos scanners, estamos aqui a falar na distância entre pontos que ele consegue reproduzir. Quanto mais pequena é essa distância, maior será o detalhe que ele conseguirá reproduzir. Ok? E precisamente a mesma coisa que acontece nas máquinas fotográficas. A precisão é a consistência nas medições. Ou seja, quando ele mede uma peça, ou quando vocês fazem um scan a uma peça, se ele, da próxima vez que fizerem o scan, ele vai conseguir reproduzir exatamente com as mesmas características a distância entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, na prática é de facto isso, a consistência entre medições. Depois existe, na minha opinião, o ponto que é mais importante, que para mim é o mais importante, que neste caso é a exatidão, que é a proximidade do resultado que vocês obtiveram, do resultado dimensional que vocês obtiveram através da digitalização da peça e a peça real. Ou seja, na prática, vocês vão digitalizar uma peça, vão medi-la no computador e depois medem com o paquímetro ou com o micrómetro. A diferença entre a peça virtual e a peça real, ou seja, vai-vos dar, na prática, uma ideia sobre a precisão. Ok? Pronto, qual é a precisão deste scanner? Que, repito, para mim é o mais importante de todos estes pontos. Porquê? Porque eu uso o scanner para efetuar as medições. Eu não sei. Não sei qual é esse valor, porque de facto procurei e não encontrei. Assim sendo, esse valor é relativamente fácil de obter, mesmo não estando escrito em lado nenhum. Basta pegar numa peça e fazer a digitalização e depois comparar com as medidas reais. E aí sim nós vamos ter a exatidão que conseguimos obter através deste scanner. Pronto, ou seja, estes pontos eram importantes. É uma pena que não surja nesta tabela que eu vos estou a mostrar a precisão e a exatidão.
aparece sim a resolução, tanto para qualquer um dos moldes. Mas estes dois fatores que são um bocadinho mais técnicos, precisão e exatidão, era bom que aparecesse.